começou em 1864 e ela só se unificou em 1871. Em 1806, Napoleão invadiu o território saco-germânico e ele acabou perdendo essa guerra, que foi aonde esse território começou a ser chamado de Reino. Já em 1815, Napoleão perdeu a guerra e o território, que se chamava Reino, começou a se chamar Confederação Germânica. E um dos principais impérios que teve influência, que também outros países tiveram influência, um dos principais impérios que teve influência contra essa guerra de Napoleão foi o Império Austro-Húngaro. Ele teve uma forte influência. Esse Império Húngaro, com essa influência, ele começou a perceber que a Prússia era uma ameaça para eles. E aí eles criaram o Zollverein em 1834. E ao criar isso, eles tinham o objetivo da união econômica entre os estados germânicos. Em 1862, o primeiro rei, Guilherme, ele nomeou Bismarck o primeiro-ministro. E ao ele nomear Bismarck, em 1864, Bismarck começou a planejar a unificação da Alemanha. E com isso surgiu as 3 guerras para a Alemanha se unificar. Em 1864, começou conflitos que deram início à unificação da Alemanha, que foi quando a Prússia se aliou com a sua principal rival, que era a Áustria, na intenção de dominar os 2 ducados. Eles conseguiram dominar esses 2 ducados e na hora da separação dessas terras para dividir igualmente, a Prússia ela quis o território só para ela e daí começou um conflito, gerou o conflito das 7 semanas. No ano de 1866 ocorreu a chamada Guerra das 7 Semanas, mas também é conhecida como a Guerra Austro-Prussiana. Ela teve origem devido à má divisão dos territórios conquistados da Dinamarca entre a Áustria e a Prússia. Além disso, a Prússia ela conquistou sua hegemonia na Confederação Germânica, ou seja, ela conquistou sua soberania entre os estados dessa confederação, superando inclusive a Áustria militarmente. Nessa guerra, tanto a Áustria como a Prússia conseguiram o apoio de estados germânicos. Porém, a Prússia ela estava mais ligada aos estados do norte e também ela havia feito uma aliança com o reino da Itália. Após a vitória da Prússia, ela, juntamente com esses estados do norte, criaram a Confederação Germânica do Norte, que dissolveu a Confederação Germânica, que englobava tanto a Áustria como os outros 4 estados que não estavam incluídos nessa Confederação Germânica do Norte. O conflito aconteceu entre os anos de 1870 a 1871, que foi um dos eventos finais do processo de unificação alemã. Essa guerra contava com a Prússia, que protagonizava a unificação, e a França, que era contrária a essa unificação. Com o afronte da Prússia, que foi até o território francês e coroou seu rei Guilherme I como o segundo imperador Reich, França se sentiu humilhada, dando início da Guerra Franco-Prussiana. Com a derrota da França, Prússia aplicou 2 tratados, Tratado de Versalhes e Tratado de Frankfurt. O Tratado de Frankfurt foi o pagamento de indenização da guerra, que acarretou muitas dívidas para a França. E com a perda de territórios, com as humilhações impostas pelos tratados, desencadeou o chamado revanchismo, que foi um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. A música, a literatura e as artes em geral foram essenciais na construção da identidade nacional alemã. Durante todo o processo de unificação, com conflitos acontecendo, as manifestações artísticas foram cruciais
para a construção da imagem desse povo. Beethoven e Richard tiveram um papel crucial nessa construção de identidade. Richard buscava, por meio de suas composições, a idealização do povo alemão, exaltando sua história, sua cultura, suas lendas, entre outros. Além de suas músicas e suas composições, Beethoven, junto com representantes do romantismo alemão, contribuíram com a obra O Nascimento da Tragédia.